Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 simultâneo. Você que está me ouvindo, seja pelo rádio, seja pela internet de uma forma temporal, porque este programa ele será postado no YouTube. Basta você colocar o meu nome ali, Newton Schultz, você que é um internauta que corre ali. Hoje a internet ela está cada vez mais forte, mais atuante. Isso faz parte do contexto dessa nova era, deste novo momento. Isto é uma coisa que inevitavelmente só tende a crescer e acredito eu e torço muito para isso, que devagarzinho nós passaremos a ter uma qualidade melhor do que é compartilhado, do que é postado, para que todos nós, quando eu digo todos nós, eu não estou falando de São Paulo, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo, para que o mundo troque uma ideia de uma forma mais globalizada, mais visando o bem, a fraternidade, que são os atributos ligados a esse novo impulso evolutivo. Então, todos que estão aqui, sejam bem-vindos, estejam sintonizados conosco. E você, querido ouvinte, que está em sintonia comigo aqui todo sábado às 13 horas, para que nós possamos conversar sobre diversos assuntos, eu deixo sempre o meu e-mail no final do programa. Hoje eu estou deixando no início. Se você quiser depois conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos que eu trago aqui, eu sempre recomendo a Sociedade Brasileira de Obiose, porque ela hoje é a sociedade de ponta no mundo, né? Nós temos que aprender a valorizar o fato de nós termos reencarnados nesse país sagrado, onde está a Nova Jerusalém, onde nós vamos ter a nova manifestação, vamos dizer assim, de um Buda que será a síntese, que hoje esse é o tema do meu programa. Eu vou falar sobre o Buda síntese, o avatar da Era de Aquário, o Buda da Era de Aquário. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos todo esse influxo e toda essa força fazendo com que a Era de Aquário se firme cada vez mais. Então, vocês que estão sintonizados comigo, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse assunto, entrar nessa iniciação verdadeira, essa iniciação que nunca tem fim, quando você inicia, é porque você, pelo menos nessa reencarnação, você começou um caminho que nunca terá fim, porque sempre você terá a possibilidade de galgar e de buscar mais conhecimento para que você tenha a condição de se aprimorar cada vez mais. Então vocês, queridos ouvintes, mandem um e-mail para mim informando simplesmente a sua localidade. Esteja você aqui em São Paulo, que é onde está sendo transmitido o programa, aqui na Avenida Paulista, né, São Paulo, capital, ou mesmo se você for do interior, ou se você for algum brasileiro que estiver perdido pelo mundo ou em outro estado, não tem problema, você pode fazer a iniciação por correspondência. Sim, é possível e já tem, de uma forma bem formatada, a iniciação online, que está numa fila incrível, né? Mas você pode se inscrever. Então manda o e-mail caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Aí você escreve ali, tem o interesse na iniciação. Estou aqui na cidade tal, do estado tal ou do país tal, e assim que eu puder, questão de dias no máximo, eu respondo para você, e aí você terá condições de compreender qual a forma de você entrar na iniciação. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos hoje conversar sobre o avatar da Era de Aquário. Eu vou tentar colocar para vocês, como eu sempre digo aqui, eu não estou representando nenhuma sociedade, eu divulgo a Sociedade Brasileira de Obiose porque eu sou um dos membros, um dos participantes da iniciação da Obiose. Hoje eu estou com aproximadamente 15 anos de Sociedade Brasileira de Obiose, então eu divulgo aqui como um caminho para que você possa caminhar sozinho e fazer o seu próprio desenvolvimento, né, sem estar atrelado diretamente a algo. Mas ali, o tema da Sociedade Brasileira de Obiose é colocar para você a possibilidade da libertação. Então eu aqui hoje, eu coloco como livre pensador, eu coloco aqui para vocês que estão me acessando, seja a forma como for, a possibilidade de você entrar em sintonia com esses valores, e aqui eu coloco a minha visão, sempre sujeita a erros, tá bom? Então vamos juntos.
quando a gente fala a palavra avatar, esse é um termo do Oriente, que a palavra avatar, quando nós ramificamos ela, nós pegamos a palavra ava, você pega como próprio exemplo avalanche, quer dizer o quê? Descida. Então, quando você pega a palavra avatar, no seu primeiro sentido, ava quer dizer a descida. Ao mesmo tempo, você tem como ramificação dessa palavra a palavra avô. Avó, que representa o quê? O antepassado, uma hierarquia que já traz consciências agregadas de muito tempo, né? E a palavra Tara vem do Torá. Torá, que quer dizer lei, que quer dizer a manifestação direta e concisa do que representa todos os desígnios do que nós chamamos de deuses, de divindade. Então, Avatara ou Avatorá, a descida ou a manifestação da lei aqui na Terra. Então, quando você pega, eu estou generalizando, claro que se fosse me aprofundar aqui, a gente poderia segmentar em várias hierarquias, poderia colocar avatares, budas, bodhisattvas, yokanãs, né? Então, existem várias derivações de seres especiais, então eu vou dar uma generalizada em relação a seres. Mas todos esses seres especiais que vêm aqui para a face da Terra, que trazem essa renovação, que representam a descida dessa lei, exemplo, Cristo, Krishna, Buda, são avatares. São seres que representam no corpo que está manifestado aqui na Terra aquela consciência que vem como a descida da lei, como um batismo celeste, e eles começam a professar os seus ensinamentos, começam a professar a vibração interior deles, que está muito, mas muito acima do que o ser humano comum, e com isso eles vêm trazer o quê? Eles vêm trazer a renovação do verbo. Então, quando nós falamos de religiões, né, a gente vê hoje em dia, né, existe um duelo entre uma e outra. Então, às vezes eu dou até risada quando eu vejo alguns posts do Facebook, tem um que é muito engraçado, que você pega o Buda, o Cristo e o Krishna, um olhando para o outro falando assim, puxa vida, eles estão ali diferenciando e nós estamos aqui tão numa boa, né? Por quê? Porque o trabalho dos avatares é acumulativo. Quando eles vêm para a face da Terra num determinado momento, eles já trazem todas as experiências anteriores. E agora, esse que é a chave do que eu quero desenvolver com vocês nesses minutos que tenho. Nós estamos no momento agora é outubro de 2015, então nós estamos num momento onde essa manifestação avatárica, ou essa descida da lei, ou essa projeção direta que vem aqui para nós, ela já está intensa há muito tempo. Ela já está vibrando, poderíamos dizer, na humanidade há quase um século. Ela já vibra em torno de 70 anos, firme, aqui no seio da humanidade, que representa esse momento de renovação cíclica. Então a gente percebe no século passado o quanto a humanidade foi desenvolvendo, foi podendo agregar através de várias tônicas valores incríveis. Então, quando nós falamos desse avatar que chega agora, o avatar da Era de Aquário, ou Buda da Era de Aquário, ele é considerado, segundo a tradição, como Buda síntese. Então ele é o Buda que vem trazer e arrebanhar todas as realidades trabalhadas pelos seus irmãos anteriores. Então você pode dizer, ele como síntese, ele carrega dentro dele toda a experiência e todo o conteúdo e todo o trabalho de todos esses avatares que já se manifestaram na humanidade. Então o avatar da Era de Aquário, quando ele vibra com uma realidade síntese, se você pegar nas tradições, vamos citar alguns exemplos. Se você for lá na Índia, nós falamos das 10 reencarnações de Vishnu. Então esse avatar, ele representa a 10ª reencarnação de Vishnu, onde se fecha um determinado ciclo. Ele é conhecido no budismo como Maitreya Buda, que representa o Buda do Ocidente. Eu mesmo tive a oportunidade de estar ali na Índia, na parte norte da Índia, que é a região de Ladakh, precisamente Lé, e eu fui no monastério budista ali, aonde tem a imagem esculpida, óbvio que ela é simbólica, mas ela é muito interessante, aonde você tem ali a aparência do que seria
a aparência do Maitreya Buda, ou do Buda Maitreya, que é o Buda do Ocidente. Ele é claro, desenhado no cabelo, ele tem o cabelo propositadamente enrolado e claro, e os olhos claros, ou seja, isso não representa a tez racial, né, do povo do Oriente, onde eles têm os cabelos lisos, são bem morenos, têm os olhos puxados, né? Então eles sabem que a manifestação agora está voltada para o Ocidente. Então, o Buda que se manifesta agora, que já está manifestado, é até um erro falar que se manifesta, ele já está manifestado há muito tempo, ele já vibra no orbe terráqueo de uma forma extremamente intensa. Então nós precisamos compreender isso. Aí as pessoas ficam, né, onde está um grande erro quando nós falamos de Avatar, de Buda, as pessoas ficam esperando eles como salvadores, como aqueles que vão vir, assim como Cristo que veio, curou chaga de um, de outro, fez cego enxergar, fez pessoas com problemas que não andavam a andar, ressuscitou mortos, etc. Isso foi correspondente à época do Cristo, onde todos esses fenômenos eles eram necessários para que a humanidade, vendo, pudesse crer. Hoje nós estamos num momento, nós estamos numa determinada vibração, onde nós não precisamos ver para crer. Então nós precisamos compreender que este momento atual, ele representa, na verdade, o quê? Uma força vibracional. Esses Budas, ou esse Buda, ou esse avatar da Era de Aquário, que está preservado de toda a densidade da face da Terra, em uma dimensão especial da face da Terra, que nós podemos chamar, que é o conhecimento passado pelo professor Henrique José de Souza, que você pode falar Agartha, Duarte, ou seja, são dimensões especialíssimas, onde não existem os desequilíbrios como na face da Terra, então esses seres não se poluem, mas não duvidem, do lugar onde eles já estão trabalhando. Então, através das vibrações mentais e coracionais, para que exista uma facilidade da compreensão, ou seja, o amor com sabedoria, ou o raio dos Budas e dos Avataras, que é o raio do amor, sabedoria, ou seja, ele sabe porque ele ama e ele ama porque ele sabe. Dali eles mandam eflúvios que são captados pelos seres que estão em comunhão com esse trabalho aqui na face da Terra, aí que está uma chave. A chave que o professor Henrique José de Souza, eu fiz um post no Facebook, onde o professor, que é o meu mestre, eu reconheço-o como mestre, tudo que ele deixou ali, até hoje eu estudo, é um manancial para vidas ali, da possibilidade de abertura de canais, que as leituras dos estudos que ele deixou, né? Ele falou que a humanidade só será feliz quando reconhecer o Avatar. Então as pessoas, infelizmente, elas entram na letra que mata do que foi escrito nesse ensinamento e perde a verdadeira essência. Então, quando é dito a humanidade só será feliz quando reconhecer o Avatar, é porque é o seguinte: quando a humanidade começar a sutilizar os seus estados de consciência, transformar o egoísmo em fraternidade, a maldade em bondade, o jogo de interesses no verdadeiro compartilhamento sem interesse, e por aí vai, a humanidade ela começa a ser digna do padrão vibracional de poder captar as realidades do Avatar. Então, independente de onde você estiver no planeta, você pode receber o impacto dessa consciência, mas é necessário que você sutilize o seu estado de consciência. É aí que entra as escolas de iniciação que eu divulguei à Sociedade Brasileira de Eubiose no início do programa. Repito agora de novo. Se você quiser mais informações, manda um e-mail para mim, colocando a sua localidade, que eu te indico o departamento mais próximo. Ou a forma de você fazer. Meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br, para que você beba da fonte, não do que eu estou falando. Eu posso, de repente, falar algo aqui que bate dentro de você, que você fala, pô, eu preciso entender um pouco melhor desse processo. Então eu te indico a fonte. Quer conhecer mais a eubiose? eubiose.org.br. Ali você tem a página da eubiose, onde você pode acessar, entrar em sintonia com os departamentos. É só você navegar na página. Ali você tem tudo, você nem precisa de mim. Nem precisa de mim para entrar em contato e tal. Mas se você quiser, manda um e-mail que eu te ajudo. caminhos2005@terra.com.br. Então, voltando ao ponto. Quando nós falamos da consciência desses avatares, que possuem um corpo, sim. Não tenham dúvidas, eles nasceram
Eles nasceram no que nós chamamos hoje do mundo de Duat, que é um mundo estreitamente ligado aos mistérios de Agartha, ou se você quiser chamar Avalon, ou mesmo Shambhala, ou Shangri-La, e tem os vários nomes das tradições. Esses seres, realmente, eles nasceram em 24 de fevereiro de 1949. Aí você fala, puxa vida, então eles são velhos, né? Porque existem nessas dimensões do planeta Terra, aonde eles estão, existem formas aonde a lei atua que são praticamente incompreensíveis para o nosso pensamento concreto e humano. Então esses seres, quando eles estavam quase com 7 anos de idade, no ano de 1956, eles entraram em sono paranispânico. O sono paranispânico, você continua absorvendo o conhecimento, você continua em sintonia como se estivesse vivo, mas o seu corpo adormece e não envelhece. E segundo a minha visão, sujeita a enganos, no ano de 2005 eles despertam. E se você fizer a soma direta, esses 7 anos anteriores com os 10 anos de 2005 até agora, na minha visão eles são jovens. Se você pensar no sentido de corpo, eles são extremamente jovens, são adolescentes ainda. Mas sentido de um corpo físico. Como consciência existe um brilhantismo tão fantástico, existe uma pureza tão maravilhosa que eu falo de mim, Newton Schultz, eu não tenho a capacidade e a honra de mensurar ou de pensar em estar em sintonia com um ser desse a ponto de poder vê-lo e captá-lo com uma essência tão direta. E a minha visão. Mas no sentido do trabalho deles, que é para o mundo, aí sim. Aí todos nós temos esse direito, mas nós temos que fazer o quê? É aí que entra todo o processo de você compreender que você não precisa ver para crer, porque a humanidade só será, segundo as grandes profecias do Rei do Mundo. Quando eu falo do Rei do Mundo, eu estou falando daquela consciência que está em Shambhala, que é o rei que chefia toda a evolução. E esse Rei do Mundo, essa consciência deífica fantástica, que está totalmente ligada aos valores do avatar da Era de Aquário que vibra agora, se você entra em sintonia com isso e você começa a se aprimorar, aí você fala, pô, Nilson, tudo bem, aprimorar, estou entendendo, mas como é que eu faço para entender isso? É aí que é necessário a iniciação, para que você conheça todos os mistérios ligados a como houve esse nascimento, para que você comece a entender como esta consciência atua. Aí nós temos ordens secretas que estão espalhadas pelo globo, né? Nós temos, eu estava até conversando com o pessoal, os operadores da Rádio Mundial aqui agora há pouco, eles estavam me perguntando da Ordem dos Traishumarutas. Sim, a Ordem dos Traishumarutas, que está ali responsável por toda a parte do continente asiático, que estão exatamente nessa região que eu falei que eu visitei, que é a região de Ladakh, Lé, ali. Então eles, como ordem secreta e não uma ordem ostensiva, ali você tem adeptos fantásticos que atuam em relação a toda a evolução do planeta. Então ali, junto com a ordem dos Traishumarutas, você tem várias outras ordens que se espalham pelo mundo, que fazem parte desse trabalho. Então, quando você entra na iniciação de eubiose, você começa a entender esses mistérios, você começa a entender o trabalho dessas ordens, você começa a entender o próprio trabalho do Cristo, o que foi Atlântida, etc. Isso faz parte da iniciação e ainda deve ser falado porque a maioria da humanidade ainda não conhece esses mistérios. O próprio Cristo, quando ele veio, né, a gente precisa compreender que o trabalho dele estava totalmente associado ao trabalho do Rei do Mundo, estava associado às realidades de Agartha, estava associado às realidades dessas dimensões de onde hoje estão vibrando esses Budas da Era de Aquário, que trazem dentro deles todo o trabalho de Krishna, de Buda, de Moisés, do Cristo, e etc. Não importa o ser de Maomé, né, ou Mohammed, não importa o nome que você coloque, é esse ser fantástico que também se manifestou ali. Hoje a gente tem o islamismo com uma religião que segue os seus ensinamentos. Então esses seres que estão ali, hoje eles estão aglutinando todos esses valores. Eles estão fazendo
com que essas realidades correspondentes aos valores da face da Terra que estão desgastados comecem a ser transmutados. Então é aí que nós começamos a ter uma chave fantástica para esse entendimento. Então a gente fala, poxa, mas esses Budas que têm essa vibração tão excelsa, e vamos chamar, sintetizar como Buda da Era de Aquário, que está nessas dimensões, mandando todos esses valores de reconstrução, nós precisamos entender que todos os seres que estão aqui na face da Terra, sintonizados com essa força, sabem que o momento atual da humanidade precisa do rigor. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Como é que você vai fazer coisas novas crescerem? Como é que você vai fazer surgir a flor do loto, o Om Mani Padme Hum, salve joia preciosa do loto, ou aquela flor que nasce ali da lama, do lodo? Como é que você vai poder ter essa flor aqui na face da Terra se está tudo complicado? Então a face do rigor ou a face da espada, ela está já marchando há muito tempo do Oriente para o Ocidente e está ali passando a sua espada em todas as ervas daninhas correspondentes à realidade do velho ciclo. Então hoje, novamente digo, 2015, você vê o Brasil nunca... Todas essas porcariadas que os políticos, né, não dá para a gente também responsabilizar só eles. O próprio povo é culpado de ter sido omisso em relação a tudo isso. Nossa, a coisa é muito intensa. Mas toda essa transformação necessária dessa crise, dessa corrupção, um país que gera valores fantásticos. O Brasil é onde nós temos a Nova Jerusalém, ligada aos mistérios ali do sul de Minas, em São Lourenço, ligada aos mistérios da Serra do Roncador, a serra onde o famoso Coronel Faust, que inspirou depois a criação do Indiana Jones, foi ali que ele se interiorizou e foi para essas dimensões especiais. Procure pesquisar sobre o Coronel Faust. Então, os mistérios da Serra do Roncador, a própria ilha de Taparica, a região da Bahia, ali são lugares fantásticos onde guardam mistérios maravilhosos, que quando você entra numa verdadeira iniciação e você começa a compreender isso, aí que está o sentido de você participar. Você começa a entender esses mistérios, você começa a perceber quantas verdades ainda ocultas e veladas, infelizmente, por mais que estejam esparramadas de uma forma direta para o planeta hoje, na internet, em redes sociais, etc., ainda ela está velada para o mundo. Esse conhecimento ele tem que ser espargido para tudo quanto é lado. Isso é o Buda da Era de Aquário. Então, quando você começa a compreender todos esses mistérios, os mistérios dos fenícios que chegaram ali, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, uma grande esfinge que está ali, você vê o próprio rosto do rei fenício, o rei Badesir, que veio com a sua corte, com os seus 2 filhos, especialíssimos. Então, eles chegaram bem antes dos portugueses aqui. Daí que os índios viram os portugueses, Badesir, que já tinha falado que isso ia acontecer, isso praticamente arredondando 1000 anos antes de Cristo. Então, transformaram isso na palavra Brasil. Então, essa história também de pau-brasil, a gente tem que começar a reformular, né? Essa coisa que a caravela de Cabral, outro ser especialíssimo em 1500, chegou e foi desviado por ventos e tormentos. Cabral, Colombo, verdadeiro adeptos da letra C, que vieram trazer esse novo influxo evolucional aqui para o planeta Terra, né, para as Américas, trazendo toda essa globalização com a qual nós estamos. Então nós precisamos entender que esse momento atual evolutivo que nós estamos corresponde ao quê? Corresponde exatamente a obrigação, o dever e o trabalho de todos nós, através da sutilização do nosso estado de consciência, compreendendo essas verdades, compreendendo numa verdadeira iniciação onde a gente separa o joio do trigo, o que é mentira dentro de mim, o que são verdades e possibilidades que podem ser jogadas, você começa a ter acesso a estados de consciência que estão latentes e dormentes dentro de você. Aí sim, o que nós podemos chamar de verdadeira espiritualidade, você começa a entrar em sintonia com o padrão vibracional do Buda da Era de Aquário. Que Aquário é o grupo, é o coletivo, é a fraternidade no sentido de que todos nós somos irmãos aqui no planeta Terra. Não essa coisa horrível com essas fronteiras, com esse rechaçamento econômico colocado pelas potências, religiões desgastadas que estão tosqueando seus fiéis. Pelo amor de Deus. Aí você fala, por que você divulga a sociedade brasileira? Tem um custo?
Tem um custo pequeno. Mas você vai ali, você vai usar banheiro, você vai usar papel, você vai usar cadeira, você vai acessar a biblioteca, você vai ter que ligar a luz. Quando você ver o custo que você paga ali, vai ali e comprove que você paga mensalmente por todo o conhecimento que você vai ter, você vai falar, puxa vida, eu estou pagando o custo. Então vá ali e comprove. Então, repito, caminhos2005@terra.com.br. Esse é meu e-mail. Você fala onde você está e com isso eu mostro para você onde o departamento, representação ou por correspondência, que são possibilidades de você fazer a iniciação da eubiose. É isso aí, queridos ouvintes. Em sintonia, mando um grande fraterno abraço a todos, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.